Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém? Você sabe que dia é hoje? É o dia do segundo áudio destes que estamos realizando ou falando sobre adquirir maturidade espiritual ao ouvir a voz de Deus, ou seja, a gente só pode adquirir, a gente só pode conquistar, a gente só pode ganhar algo ouvindo a voz de Deus. Infelizmente, estamos vivendo tempos dificultosos, mas tudo isso está trazendo a muitos uma certa experiência, uma certa maturidade espiritual. E como havíamos dito no dia de ontem, o texto base que estamos extraindo estas mensagens está localizado no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, que nos diz o seguinte: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Traduzindo esta palavra, Jó está dizendo, olha, antes eu tinha experiência somente ouvindo, mas agora a minha experiência é de andar com o Senhor. É sobre isso que Jó está falando. Mas antes da gente começar este segundo áudio concernente a essa série, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê. Senhor, nos ensina, nos capacita, perdoa nossos pecados, nossas transgressões e nos torna digno de falar da Tua palavra. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amados, eu estava percebendo ou meditando em nós antes e hoje. Cada situação que a gente passara, cada luta, cada deslize, cada detalhe, e se não for o cuidado de Deus, se não for a vontade permissiva de Deus, nós não estaremos sequer de pé. Eu entendo, à luz da Bíblia, que tudo que nós passamos vai trazer um pouco de amadurecimento espiritual. Às vezes o não de alguém, em alguns momentos o jeito com que alguém nos trata. Quando a gente percebe que aquilo está nos ferindo, ou muitas vezes tratando conosco, a gente ou corre ou fica. E existem situações, detalhes, momentos, onde as quais a gente só precisou de Deus. A gente não precisou de outra coisa ou não precisa. Entenda, meu amado e minha amada, as lutas, as situações, tudo isso nos ensina alguma coisa. E é bem verdade de que por mais que a gente ache que não, mas toda mudança, quer seja mudança de lugar, de opinião, de atitude, isso recorre ou, acima de tudo, faz parte do processo de transformação de alguém. Ninguém nasce sabendo das coisas. E muitas vezes o nosso aprender passa por uma situação de percas, de situações que, de certa forma, para alguém nunca mudaríamos. Mas Deus nos ensina. A experiência vai nos ensinar a chegar em algum lugar com Cristo. E somente com Ele. Entenda, meu amado, Jesus, Ele está nos ensinando hoje. Sabe o que é que eu acho interessante? É que as Escrituras nos faz cada dia mais ver o quanto precisamos melhorar. Sim, melhorar como pastor, melhorar como ser humano, como criaturas e tudo, mas todo o processo sempre passará pela mão do oleiro. Nós somos o vaso e Deus é o oleiro.
Eu não sei como você se encontra. Eu não sei como tem sido os teus dias. E talvez você estava esperando ouvir uma palavra que te faria pular, acima de tudo se alegrar. Mas a priori, a minha intenção é que você saiba a responsabilidade que você tem e que você saiba o valor que também tens. E todo este valor passa pelo crivo da vontade de Deus. Sim. Como assim, pastor? Me responda o que é que eu preciso aprender. Romanos capítulo 4, versículo 18 diz: o qual, em esperança, creio contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme ele fizera isso assim na sua descendência. Ou seja, está falando sobre Abraão. Abraão, que quando conhecia a Deus, tinha uma linha de pensamento. Mas após passar por experiências com Deus, Abraão foi sendo lapidado, Abraão foi sendo tratado por Deus em cada situação, quer seja na área familiar, quer seja na área espiritual. E tudo isso fez com que Abraão pudesse ter uma maturidade. Quantos de nós, ou melhor dizendo, imagina aquela história de Abraão. Em Gênesis 22 fala sobre o sacrifício de Isaac. E qual de nós, antes de aceitar Jesus, teria capacidade de sacrificar algo porque Deus falou? Como assim, pastor? Onde é que o senhor está querendo chegar? O que eu estou querendo dizer é que as coisas vão acontecendo gradativamente. Ninguém chega e diz: olha, eu aceitei Jesus, agora eu estou mudado. Não, as mudanças vão acontecendo aos poucos. E por mais que a gente diga que a gente está pronto, nunca estaremos prontos. É como aquelas situações que a gente disse: eu não vou mais quebrar cara, eu não vou mais me apaixonar, eu não vou mais gostar de alguém. E de repente, a gente meio que sem querer terminou se apegando a alguém, terminou se frustrando com alguém. E o tempo nos ensinou que a maturidade, você conseguiu, acima de tudo, entender muitas coisas. Porque quem antes te enganava, hoje vai ver que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, alguém maduro suficiente, alguém com experiência capaz de saber quando os sentimentos são verdadeiros e não são. Abraão, e não só Abraão, mas como tantas pessoas, precisaram passar por etapas, precisaram galgar posições. E quando a Bíblia vai nos dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer, a Bíblia está nos dizendo de que a gente precisa cada dia mais se aprofundar no conhecimento da Escritura. Porque por mais que eu ache que eu conheço alguém terreno, um dia eu posso quebrar a cara, um dia eu posso me frustrar. Pastor, essa palavra está diferente da de ontem. É claro, cada dia Deus nos dá uma revelação diferente. E para adquirir a maturidade na obra do Senhor, a gente precisa primeiro passar por etapas. Que etapas? Muitas vezes traições. E quem é líder muitas vezes já está calejado sobre isso. De muitas vezes preparar um obreiro, de muitas vezes ensinar um obreiro, e de repente o obreiro sai da igreja, não dá satisfação. E o líder que tanto o ensinou ainda é tido como um vilão por muitos. Infelizmente, a obra não é fácil. Como também no trabalho, você ajuda alguém, estende a mão, e de repente aquele que você ajudou trai você. Todas as áreas, a gente vai precisar ter maturidade. A gente vai precisar ter experiência. E essas experiências não acontecem do dia para a noite. Essas experiências
vão chegando com o passar do tempo, vão passando em cada situação que nós passamos. E olha que não são fáceis. Olha que muitas vezes a gente acha que conhece alguém e termina por muitas vezes quebrar a cara. O que eu acho tão lindo e tão interessante é que a maturidade é algo que vem com o tempo, é algo que nos faz cada dia mais ver as coisas de uma forma diferente, observar as coisas de um modo espiritual e não material. Sempre quando alguém quiser achar que sabe de alguma coisa ou conhece alguma coisa, a gente vai ver que a expectativa é uma coisa e a realidade é outra. Realidade totalmente diferente. Eu não sei como você que está aí do outro lado se encontra, sabe, né? Mas sabe de uma coisa? Se tivermos fé, e não é uma fé fingida, é uma fé verdadeira, a gente vai entender que em cada situação houve e sempre haverá um cuidado de Deus, um zelo. Se Deus, talvez eu possa te dizer isso com toda sinceridade, se não fosse o cuidado de Deus, em alguns momentos a gente nem estaríamos vivos ou vivas. E tudo passa, como eu disse, pelo crivo de Deus, tá bom? Amanhã continuaremos esta série de mensagens concernente a adquirir maturidade espiritual ouvindo a voz de Deus, tá bom? Tá gostando? Comenta. Ah, pastor, tá cansativo. Comenta. Toda crítica é construtiva. Amém? Que Deus te abençoe. Ah, você que hoje está completando mais uma primavera, parabéns. Muito obrigado pelo teu carinho. E é um prazer ter você aqui. Parabéns para todos, em nome de Jesus. E hoje eu quero dar um parabéns especial. Talvez eu nunca tenha falado nesta pandemia, mas os meus parabéns vai para todos aqueles profissionais da área de saúde. Enfermeiros, médicos, assistentes, auxiliares de serviços gerais, todas as áreas. Eu não vou aqui citar nomes de alguém, porque eu posso esquecer, mas neste momento precisamos entender que às vezes estão injustiçados pelo salário, estão injustiçados pela categoria, mas eles estão lá com amor, salvando vidas e vidas e vidas. O que seria de nós se não fosse cada um profissional desse? Em primeiro lugar, Deus. Segundo, cada um que faz o juramento e com tanta qualidade exerce a sua função de salvar vidas. Amém? Um abraço para todos os profissionais da saúde e que Deus abençoe. Tudo isso logo vai passar. Fiquem todos na paz e até amanhã no terceiro áudio. Amém.